Você está feliz, querido? Eu creio que sim. Você é mais que vencedor. Querido, eu quero nessa noite agradecer a sua presença. Eu vejo aí muitos amigos participando comigo. E não são apenas aqueles que se conectam no momento, mas também você que estará assistindo essa live no decorrer das horas, semana, enfim, nos dias, que você tenha, através da palavra de Deus hoje, ministrada aqui, uma renovação da sua fé. Você foi chamado por Deus para vencer. Você foi destinado para vencer. O diabo quer que você perca, mas você foi chamado para vencer. E aquele que te chamou é fiel. Aquele que te chamou é poderoso. E todo o aparato necessário para esta vitória, Ele está trazendo para você, nessa noite e ao longo dos dias dessa semana. Nós estamos finalizando o mês de julho. Passou que nem vimos, mas a unção de Deus está na sua vida. E eu quero glorificar a Deus por você, que vai entrar no mês de agosto, que não é jamais o mês de desgosto na sua vida, mas é o mês que Deus escolheu para lhe dar a vitória. Então vença em o nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você, e essa palavra de Deus que eu tenho para você, ela com certeza vai mexer um pouco com a sua predisposição para o crescimento, para a vitória. Querido, a vida ela tem uma maneira muito peculiar de bater em você, e até mesmo chegando ao ponto de se tornar difícil fazer qualquer coisa, até mesmo orar. Quem sabe hoje estou falando com alguém que esteja dizendo: não tenho nem forças para orar. Eu entendo. A palavra de Deus também, ela demonstra muita compreensão de Deus para com você nessas horas incertas em que nós fomos tão massacrados, amassados, chateados pela vida, que perdemos até mesmo o rumo e a força para orar. Há momentos que você está desanimado, assustado. Há momentos que você está derrotado. Estes momentos, querido, pode ser momento de esmagamento. São momentos esmagadores. Esmagamento espiritual, esmagamento emocional, esmagamento até físico. O que é que você faz nesses momentos em que a vida ela bateu em você tanto a ponto de se tornar difícil qualquer ação e até mesmo a oração? O que você faz nesses momentos em que você se encontra massacrado? Para onde você se vira? Onde você busca conforto? Onde você busca alento na sua vida? Olha, querido, eu quero falar para você nessa ministração de uma pessoa que se encontrou um dia numa situação de esmagamento tão grande, em que ele ficou completamente arrasado, desnorteado
ele ficou à morte. O esmagamento dele era espiritual, era emocional e também era físico. Meu querido, eu quero falar para você que essa pessoa na Bíblia, ela fez uma oração. E essa oração que ela fez quando estava esmagada, quando estava transtornada, essa oração que ela fez, ela poderá ser feita também por você. Quando você não quiser orar, quando você não tiver forças para orar, quando talvez a pressão seja tamanha a ponto de você não produzir palavras, a ponto de você não ter ideias, pensamentos para falar com Deus. Antes de apresentar a você esta oração feita por este homem esmagado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente pela vida, eu quero fazer-lhe uma pergunta. E essa pergunta é preponderante para que nós cheguemos ao aprendizado desta ministração. Como perseverar quando já não se tem força para orar? Oração é uma coisa tão simples. Oração é uma sentença. Oração é uma frase. Oração é algo muito simples. Talvez seja por isso que Deus escolheu esta forma para se comunicar o homem com ele. A oração, por ser simples. Charles Spurgeon, um pregador britânico do século XIX, ele disse em sua mensagem uma certa feita: foi pela perseverança que o caracol chegou à arca. Perseverar é o segredo, querido, para a vitória. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz para nós: orai sem cessar. Isso quer dizer, persevera ainda que seja muito difícil. Persevera ainda que a vontade seja desistir. Eu sempre gosto de lembrar-me do que Oscar, o jogador histórico de basquete do Brasil, ele um dia respondeu a um repórter. O repórter lhe perguntou qual o segredo da vitória em tantas ocasiões. Ele disse: o segredo é treino. O repórter lhe disse: treino, mas esse é o segredo? Legal. Ele disse: sim, treino. Treinar até cansar. Ah, sim, legal, o repórter disse. Então treinar até cansar é o seu segredo? Sim, e vale para mim e vale para você em qualquer área da vida. E quando cansar, disse Oscar, continuar treinando. Entende o que eu estou dizendo a você da parte de Deus nessa noite? Para onde você olha quando você está se sentindo esmagado? De onde você espera a sua vitória? A perseverança é o segredo do triunfo, querido. É para onde você olha que conta.
A mulher de Ló, ela desviou os olhos de onde deveria focar e olhou para trás. E se transformou numa coisa. Há muitas pessoas que você conhece que também já tenham se transformado em alguma coisa menos aquilo que elas sonhavam. Não foi porque perseveraram, foi porque deixaram de continuar. Foi porque desistiram em algum momento. Foi porque deixaram que um gigante como, por exemplo, aquele irlandês que pulou na pista em Atenas, quando Vanderlei Cordeiro de Lima estava correndo como primeiro, como favorito. De repente um irlandês pula na sua frente, o arranca da pista de corrida naquela maratona de Atenas. E então a gente, olhando para a televisão, pensava, coitado, e agora? E o Brasil está representado no Vanderlei, e agora? E de repente a gente imaginava um Vanderlei frustrado, arrasado, amuado, assentado ao meio-fio, e lá volta o Vanderlei para a pista. E corre, e chegou em terceiro lugar. A vitória dele valeu muito mais que a vitória do primeiro lugar. Sabe por quê? Porque até hoje essa história é contada. Até hoje essa história é lembrada. Esse episódio de superação é lembrado. O Vanderlei Cordeiro, eu conversei com ele um dia num aeroporto onde eu o encontrei. Eu estava na companhia de um amigo pastor aqui do nosso presbitério, da nossa regional, pastor Josué. Eu perguntei ao Vanderlei o que fez com que ele retornasse correndo. Ele soube valorizar as mãos que lhe estenderam, que foram as mãos de um homem que arrancou as garras daquele irlandês, daquele homem que o levou para fora da pista, que o tirou do foco, tirou do alvo. Ele soube valorizar as mãos que o ajudaram, as mãos amigas que chegaram para lhe ajudar. E quando aquelas mãos amigas desataram os dedos daquele homem dos seus braços, então ele aproveitou e fugiu. Fugiu para onde? Fugiu para o mato? Não. Fugiu para debaixo da cama? Não. Ele fugiu daquele homem para o lugar de onde ele não poderia ser tirado por aquele homem, que era a pista daquela maratona. Para onde você tem fugido? Para onde você tem ido quando se sente desmotivado? Ele correu para a pista. O apóstolo Paulo diz-nos que nós que estamos, querido, escalados na corrida, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, com os negócios desta vida. Precisamos usar os negócios desta vida, mas não sermos usados por eles. Precisamos utilizar-nos dos recursos que temos à disposição, mas não sermos manipulados por eles. Porque nós estamos alistados na maratona celestial. Nós estamos alistados na corrida para o reino de Deus, que em breve nós receberemos como coroa da vida eterna. Olha, querido, como é que você força a dor e o desespero para continuar e chegar do outro lado? Como é que você tem aquela resiliência que precisa para poder alcançar
o alvo proposto. Como você supera o demônio interior que habita dentro de cada um de nós, que é um pensamento mesquinho, que é um pensamento derrotista. O salmista, no Salmo 121, ele, olhando para os montes ao redor de Jerusalém, ele dizia, ele perguntava para si mesmo: de onde me virá o socorro? De onde? Olha, querido, muitas pessoas, elas ficam apenas na pergunta para si mesmas. Mas não se esqueça de que a pergunta dele foi no versículo 1. O versículo 2 chegou. E com o versículo 2 chegou a luz, chegou a iluminação, chegou a sabedoria, chegou a determinação. E quando chegou o versículo 2, ele já estava sabendo de onde vinha o socorro dele. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha, querido, não desista não. Dê tempo para chegar ao versículo 2 na sua vida. Dê um tempo, querido, para chegar o próximo passo, a próxima fase, a etapa nova. E eu quero dizer para você que durante essa pandemia, Deus está fazendo uma configuração nova na tua casa, na tua vida, na tua cabeça. Ele está fazendo uma configuração nova, Ele está atualizando tudo. Para quê? Para aperfeiçoamento da nossa fé. De onde me vem socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas voltando aqui à nossa temática, como é que você recebe essa ajuda do Senhor quando você nem tem mais força para orar? Essa é minha proposta, querido. Como é que você vai receber essa força de Deus quando nem força para orar você está tendo? Nós somos humanos. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, não foi, querido irmão, colocado asas em nós para que nós pudéssemos, irmãos, subir acima das tribulações, das arrebentações da vida, das dificuldades, ou como a águia sobe acima das tempestades. Nós subimos só pela fé, querido. Não é com asa, não. Não é como um pássaro, e não é qualquer pássaro, as águias. Nós podemos subir no Senhor. Isaías diz-nos que nós podemos subir como águias. Não é que nós somos águias, mas nós podemos subir como águias na visão de Deus, na força do Senhor, na renovação do nosso Deus. Mas como subir se não estamos tendo mais fé? Como subir se estamos tão esmagados? Como subirmos se não conseguimos nem orar? Orações bíblicas, como por exemplo orações de pessoas que viveram muito tempo antes de você e que tiveram os seus registros na Bíblia por parte do Espírito Santo. Pessoas que estiveram no marasmo, como eu e você às vezes nos encontramos. O que elas oraram? O que foi que tocou o coração de Deus a tal ponto de mudar a situação quando elas estavam totalmente esmagadas?
esmagamento espiritual, esmagamento emocional, esmagamento até físico. O Espírito Santo, querido, quando você for para a palavra de Deus, ele vai inspirar as orações daqueles homens e mulheres da Bíblia que estiveram no mesmo poço que agora você se encontra, que estiveram no mesmo esmagamento que agora você se encontra. O Espírito Santo se encarregará de inspirar aquelas orações na sua boca. Então somente você vai replicar a Bíblia, você vai repetir a Bíblia, você vai falar a palavra. Falar a palavra é o segredo. Jesus venceu Satanás, diz-nos no capítulo 4 de Mateus, quando ele recitou a palavra. O diabo chegou torcendo a Bíblia, torcendo 2 versículos do Salmo 91. Se citar Bíblia por aí afora, convence, tem muita gente enganada, porque o diabo também cita a Bíblia, e quando ele cita a palavra é para te emaranhar, é para te enrolar, é para te totalmente mudar a cabeça segundo o principado deste mundo, que é o principado das trevas. Mas Jesus, ele venceu porque citou também a palavra. Está vendo por que você precisa ler Bíblia, conhecer a Bíblia, ouvir e prestar atenção à pregação do seu pastor na sua igreja? Chegou o momento, querido, que eu quero falar a você da oração para orar quando não conseguir orar. A oração para você orar quando você não tiver força para orar. Tamanho é o esmagamento na sua emoção, na sua alma, no seu corpo. Talvez do outro lado aí esteja você dizendo: essa palavra é para mim, pastor. E esta oração que eu quero compartilhar com você hoje, para você que está se sentindo esmagado, está se sentindo judiado, pressionado, está se sentindo amassado como um papel de pão. Eu sei que você conhece o saco de pão como que é. Ele é bonito. Mas uma vez que ele foi invólucro dos pães e ele vai para casa, ele passa por certos estágios, e muitas vezes nós encontramos este papel de pão todo amarrotado, todo danificado, às vezes jogado até lá naquele meio-fio. Não se deve jogar lixo na rua, mas jogado lá naquele meio-fio, todo sujo. Quem sabe hoje você esteja como um maracujá de gaveta, todo troncho, e você olha para o espelho e você diz: esse não sou eu. Ou diz no seu nariz: esse não é você. Mas você não encontra força para superar, para sobressair, para um renovo, para subir como águia, porque você está amassado, você está judiado. Essa pandemia amassou a gente. Essa pandemia pisoteou a gente. Essa pandemia levou a economia da família
levou aquele sonho de viagem, aquelas férias, aquela lua de mel do casal, aquela cerimônia de casamento, levou aquele emprego, levou aquela poupança que estava se fazendo, levou aquela alegria toda que estava, o sorriso era colgate. De repente, a pandemia veio, ela não pediu licença, ela não pediu permissão, e ela entrou e fez de muitos de nós como um papel de pão, como um saco de pão que está vazio e agora todo amassado, todo amarrotado. Eu digo para você hoje que Deus pode mudar essa situação. Se você tem aí na sua casa, ou você mesmo ou irmã, você aquela passadeira de roupa maravilhosa que não tem amarrotado, que você não resolva, aquele ferro sensacional que você tem, que você esquenta na tomada e que ele tira qualquer vinco e faz qualquer coisa acontecer. Deus é muito mais na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida física. E eu quero declarar a vitória na tua casa, na tua família, na tua vida hoje. A oração que eu quero compartilhar com você está no livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas, ele estava amarrotado, ele estava destruído, as emoções estavam destruídas, a vida espiritual dele estava destruída. Jonas pensava ser forte, a ponto de medir força com quem era forte, ou com quem é forte. E ele descobriu, da pior maneira possível, que a força dele não era tamanha. Ele descobriu através da natureza, através da vida. Ele achava que ele era o cara, porque ele tinha dinheiro para comprar uma passagem em um navio, uma passagem de última hora. E você sabe que de última hora, por exemplo, quem já viajou de avião, sabe muito bem que em cima da hora o preço é muito maior. Ele achava que ele era poderoso, porque ele tinha dinheiro para comprar aquela passagem para embarcar naquele navio e partir sem rumo. Ele achava que o dia de amanhã seria feito por ele de uma maneira que ele esqueceria o hoje, esqueceria a história dele, esqueceria de onde ele saiu. Que amanhã ele seria o cara, mas totalmente fora do alcance da sua história. Quem era Jonas? Jonas era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E um homem de Deus e uma mulher de Deus foi chamado para vencer, foi chamado para crescer, foi chamado para tomar posse da vida eterna. E é isso que está destinado para você. Mas, às vezes, porque a gente
tenha humildade suficiente de nos colocarmos no lugar de vasos de barro. Porque às vezes nós não temos a paciência suficiente para calcularmos as consequências. Porque nós não temos, talvez, a vontade de enfrentarmos alguma coisa que sabemos que vai trazer uma dor para nós. A gente então acaba caindo nas garras da vida. E a vida é severa. E a vida, ela nos amassa. E a vida, ela nos faz perder aquela forma toda de orgulho, de arrogância, de prepotência, de até mesmo achismos sobre nós mesmos. Para finalizar, quando Jonas esteve nessa situação, ele não conseguia mais orar. Ele não conseguia mais. Por quê? Porque Jonas havia caído nas águas do mar, havia ido para a profundeza, havia sido tragado por um peixe. E Jonas seria digerido pelo suco gástrico do estômago daquele peixe. Como orar? Aonde podemos olhar nesta hora? De onde me virá o socorro? Olhar para a direita? Quem pode me ajudar na direita? Ei, há alguém na esquerda que possa me ajudar? Jonas estava simplesmente uma massa dentro da barriga do peixe. É assim que a vida às vezes faz com alguém, e em especial quando a gente mede força com Deus, quando a gente é teimoso com Deus, quando a gente é arrogante e orgulhoso, quando a gente não tem paciência para agir ou reagir, quando a gente se acha o cara. Quem sabe eu fale com você que esteja tão amassado pela vida que não conseguiu mais orar. Talvez até você tenha se afastado da igreja porque já não fazia sentido mais estar lá. Para finalizar esta live, que já está um pouco longa, eu quero ler na Bíblia Jonas capítulo 2, versículos 2 ao 9. A oração de alguém que não podia mais orar. A oração de alguém que estava amassado, que estava arrebentado. A oração de alguém que o diabo olhava para ele e dizia: ei, acabou para você. Ouça a oração desse homem. E qual foi o resultado dela? Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram no meu corpo, na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Tu, ó Deus, trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração eu faço a Ti, ao Teu santo templo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. E o escritor do livro de Jonas, ele finaliza dizendo assim: e o Senhor deu então ordem ao peixe, e o peixe levou Jonas até a praia e o vomitou lá. Meu amigo, ainda que você esteja arrebentado, ainda que você não esteja podendo orar mais, porque a vida, ela te bateu tanto, a ponto de se tornar tão difícil a situação, faça a oração de Jonas hoje. Faça a oração de Jonas. Faça. Replica a Bíblia. Replica a palavra de Deus. Está escrito exatamente para te ajudar a saber o que fazer e o que orar quando você não saber de si próprio ou não souber de si próprio o que fazer e nem o que orar. Eu sou o pastor Valdir Silva e desejo o melhor para você. Vamos orar. Põe a sua mão com a minha. Ó Deus, quando a vida bate na gente, a ponto de se tornar tão difícil, e olharmos para a direita ou esquerda, não virmos a solução, e como salmista nós nos questionarmos de onde virá o socorro, que a gente possa ter a iluminação do Senhor, porque o socorro vem do Senhor. Pai, esta oração de Jonas hoje está sendo a oração de muitos amigos que estão assistindo esta live e que no decorrer dos dias vão assisti-la. E que o Senhor faça que a vida que amassou, que tragou, que amarrotou, devolva esse filho novamente na praia dos sonhos renovados, na praia da renovação espiritual, na praia da renovação de mente, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça de Deus te acompanhe onde você for. Bom final de mês. Bom recomeço, porque começa mês de agosto, querido, na Praia da Vitória, em
nome de Jesus. Amém.